Uma matéria de Edilson Salgueiro, nosso colega aqui na revista Oeste, dessa semana fala do Nicolas Ferreira. Nascido em Belo Horizonte em 1996, Nicolas cresceu na região de Cabana do Pai Tomás, uma das maiores favelas da capital mineira. O bairro, marcado pela forte presença de igrejas evangélicas, funciona como espaço de convivência comunitária, onde atividades religiosas e familiares estruturam a vida social. Nesse contexto, o pai de Nicolas, pastor Edécio de Oliveira, teve um papel central na formação religiosa e moral do filho. A rotina era marcada por cultos e leituras bíblicas. Hoje, Nicolas costuma dizer que a formação familiar o forjou para a vida real. Sob a orientação do pai, aprendeu a falar em público, a sustentar argumentos e a confrontar ideias distintas. Além de se dedicar integralmente à vida religiosa, Edécio, que vem de uma família de 12 irmãos, construiu trajetória no setor industrial, começou a carreira como office boy em empresas ligadas ao grupo Fiat e, posteriormente, passou a atuar na New Holland, fabricante de tratores. Ao longo dos anos, ascendeu às funções técnicas e de gestão. Chegou a começar a graduação em engenharia mecânica e mais tarde prestou vestibular para psicologia, ao mesmo tempo em que mantinha a atuação como pastor na Assembleia de Deus. Em 2008, Edécio assumiu um setor da New Holland, um escritório instalado na França. A mudança levou a família a viver nos arredores de Paris por cerca de um ano. Nesse período, Nicolas e a irmã mais velha estudaram em colégio bilíngue, com ensino em francês e inglês. A experiência no exterior terminou quando Edécio decidiu retornar ao Brasil para atender ao que descreveu como um chamado pessoal, dedicar-se integralmente à comunidade evangélica Graça e Paz, igreja que havia fundado anos antes. A família retornou para a mesma casa onde morava em Cabana do Pai Tomás. E isso é um prólogo de tudo que nós vamos falar agora com o pastor Edécio Oliveira. Muito obrigado, pastor, pela sua disponibilidade. É um privilégio ter o pai do Nicolas Ferreira conosco. Boa tarde. Boa tarde, Segré, e todos que estão acompanhando esse momento tão especial. Eu posso dizer que o privilégio é meu de estar aqui, poder continuar compartilhando, com o Brasil inteiro aquilo que Deus tem feito. É uma honra estar aqui. Pastor, quando a gente via a sua imagem junto com Nicolas na caminhada, a emoção do abraço familiar, sou pai, sou filho, então a gente sabe esse vínculo de pai e filho e a importância. Imaginamos, e vou fazer uma pergunta absolutamente retórica, mas vale a pena, o orgulho que o senhor deve sentir do seu filho neste momento, né? Eu creio que a sua fala já externalizou, já expressou tudo isso, né? Como pai, filho, a gente sente um orgulho muito grande mesmo, porque nós criamos filhos para Deus, criamos filhos para um propósito. E dar aquele abraço ali no Nicolas, aquela multidão junto ali, né? A gente percebe que os planos de Deus não podem ser frustrados quando a gente tem a humildade de consagrar a Ele todos os nossos planos. Então, olha, fantástico, Deus seja louvado. Para sentir a emoção e a felicidade do senhor quando a resposta sempre vem acompanhada de um sorriso. Mas queria lhe perguntar coisas que o povo quer saber e que muitas vezes a gente não acompanha. Como foi o início da carreira política do Nicolas? Quando foi e falou, pai, eu quero me dedicar a servir ao povo através da política? Conta um pouquinho, por favor. Segré, é muito interessante a gente fazer, essa volta, a gente conseguir fazer resgates, do início da caminhada do Nicolas. Ele, desde criança, ele tinha um cuidado muito especial com relação a causas sociais. E ainda criança, ele fez alguns comentários que a sua mãe, Ruth, minha esposa, somos casados há 36 anos, ele fez alguns comentários ali que chamou muito a nossa atenção, porque ele já dizia, olha, os políticos, olha como eles tratam o povo, não poderia ser dessa maneira.
Então, muito cedo ele começou, né, uma caminhada na área da política, sem ser político, né, como eu e todos os demais cidadãos, nós devemos ter este compromisso com o nosso país, com a nossa cidade, com o nosso estado. Então ele começa indo em manifestações, ele esteve participando ativamente, eu creio que em 2016, no Fora Dilma, né, garoto ainda, foram ali para Brasília junto com outros amigos, acamparam, e à medida que ele foi participando, eu creio que foi aflorando mais a confiança, a certeza de que a missão que Deus havia entregue para ele era essa, de estar servindo ao povo, que é o que ele tem feito, né? E eu agradeço a Deus que ele tem feito com muita dedicação, com muita seriedade. Então, Segré, começa ali, depois em 2000, eu creio que eu não vou conseguir lembrar todas as datas, mas depois ele se candidata a vereador aqui em Belo Horizonte. Nós esperávamos um resultado, mas foi muito além do que nós esperávamos, porque ele foi o segundo vereador mais votado de Belo Horizonte. No primeiro pleito que ele disputou, eu tive a honra e o privilégio, mesmo de não estar na política, né, de não fazer parte desse círculo. Eu fui o coordenador da campanha dele e foi algo assim, uma experiência extraordinária. E como todos, né, eu creio que todos que o acompanham sabem, ele sempre dedicou essa honra a Deus e também eu dedico. Ou seja, ele para mim ainda é um menino, né, sempre vai ser um menino, né? Nós que somos pais, os nossos filhos sempre são os nossos meninos, mas já é hoje um menino que tem amadurecido bastante, né? Tem se preparado para aquilo que Deus tem colocado como propósito na vida dele. E nós somos gratos por ele ter atendido esse chamado. Pastor, a Janaína Lima, que está conosco, quer lhe fazer uma pergunta. Pastor, primeiro, parabéns pelo filho, por essa grande liderança. E o Brasil hoje vive uma grande crise de formação de novas lideranças, né? Do surgimento, e o interesse dos jovens pela política tem sido um desafio. Nós aqui no programa temos muitos pais. Se você pudesse dar um conselho para que a gente pudesse ter mais e mais Nicolas, qual conselho seria? Janaína Lima, que ótimo, muito grato pela sua pergunta e pelo seu apoio. Eu me sinto muito pequeno para poder responder uma pergunta de uma grandeza tão grande. Primeiro, o que eu posso declarar para todos os pais é que Nicolas ele cresceu, ele foi criado, né, dentro da cultura judaico-cristã, porque nós somos evangélicos, e a Bíblia ela sempre pautou toda a nossa ética, toda a nossa moral. Então, nós temos algumas histórias muito interessantes, porque ainda bem criança, quando o Nicolas ele tinha alguma dificuldade para poder estar conosco, né, na EBD, na escola bíblica, é coisa até natural de criança, né? Ele dizia, hoje eu não quero, eu estou com sono, mas nós fazíamos uma questão muito grande de que ele pudesse, bem desde cedo, já começar a assumir responsabilidades. Então, o que eu posso trazer como uma contribuição para todos os pais, né, que estão nos ouvindo neste instante, é que quando nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, nós estamos dedicando os nossos filhos a um propósito. E quando se tem um propósito, nós devemos nos esforçar com todas as nossas possibilidades para que esse propósito seja cumprido. Então, Nicolas, ele, por algumas vezes, ele tomou algumas correadas, algumas chineladas quando preciso, né? Mas sempre foi um menino muito dedicado. Então, a gente educa com amor, com carinho, mas, sobretudo, com uma base ética, moral muito forte, que a gente sempre buscou dentro da Bíblia Sagrada. Dá para ver sempre isso quando Nicolas fala, quando se expressa tão veementemente com a situação que o país passa. Temos mais uma pergunta. O professor Marcelo Suano quer lhe fazer uma pergunta, pastor. Pastor, uma boa tarde. Para começar, eu parabenizar, eu acho que é o que já se espera por tudo aquilo que o Nicolas representa hoje e por tudo aquilo que o senhor faz. Eu acho que o maior orgulho que um pai pode ter é ver os seres humanos que seus filhos se tornaram.
Além disso, o senhor pode ter certeza, não tem nada de fantástico, mas o senhor pode estar diante de um futuro presidente da República do Brasil. Não agora, mas para um futuro que virá. Isso é muito certo. A minha pergunta, de certa forma, o senhor já antecipou, mas eu gostaria que desdobrasse mais. E eu fico muito feliz em ver o senhor estar recebendo a possibilidade de se expressar. Se eu pudesse fazer uma comparação, eu lembro que quando aquela paquistanesa recebeu o Prêmio Nobel da Paz, a Malala, falou-se muito dela, mas ninguém falou de tudo aquilo que o pai dela fez, que foi um homem espetacular que gerou aquela moça. E ele foi o responsável por toda a grandeza dela. Não estou fazendo uma comparação apenas para dizer como é importante a gente verificar as raízes que geraram a árvore que gerou os frutos. E nesse caso, é com grande humildade e orgulho que eu posso dizer e parabenizar o senhor. A minha pergunta, o senhor tinha falado, já de certa forma, quando o senhor disse que participa das campanhas do Nicolas. Qual é o envolvimento que a família tem em volta do Nicolas? Por quê? É público e notório. Aqueles que não têm uma família apoiando podem ser as pessoas mais brilhantes do mundo, mas tendem a fracassar. A família é essencial. Só isso já é um modelo e um exemplo para a sociedade. Qual é a atividade que vocês fazem em termos de apoiar as campanhas ou trabalhar na estratégia de campanha do Nicolas? Professor Marcelo, grato pelas suas palavras. Eu até brinco no primeiro bloco aí, né, da sua pergunta, que eu perdi a minha identidade. Antes eu era conhecido como Pastor Edésio, agora eu sou o pai do Nicolas. Ele já não me chama mais por Edésio. Mas uma coisa muito interessante, professor Marcelo, a Bíblia declara que os nossos filhos são como flechas na mão do valente. Então, quando a gente lança uma flecha, ela vai muito além do ponto aonde nós estamos. Então, eu entendi super bem, né, essa forma de trazer essa expressão. Temos lançado o Nicolas, Ruth e eu, nós temos lançado o Nicolas, né, nas mãos do Senhor como uma flecha. Então, quanto longe ele for, até onde o Senhor o levar, mesmo que como pais a gente não tenha essa oportunidade de expressar, eu quero mais uma vez agradecer aqui, né, a Revista Oeste, o Faroeste, por essa oportunidade, por esse privilégio de compartilhar. Quanto a família está envolvida, Nicolas ele sempre teve o cuidado de estar protegendo, digamos, de uma alta exposição a sua família, porque nós sabemos o quanto existem pessoas más, pessoas que nos seus corações, né, planejam coisas ruins, então ele sempre tem esse cuidado. E por outro lado, nós também sempre tivemos o cuidado de estar próximos dele, de o apoiá-lo, porque uma missão como essa, se a gente perguntar para qualquer pai, né, de uma figura pública, qualquer pessoa que está tão próxima ali, essas pessoas provavelmente serão unânimes em dizer que há uma certa preocupação, né, sobre a caminhada dessa pessoa. E quando nós nos dispusemos, né, a criá-lo para Deus, apoiá-lo nessa missão que ele tem, porque isso é uma missão, não sabemos, né, qual o nível que essa missão alcançará, quais degraus, né, ele estará galgando, mas de uma coisa nós temos certeza. Nós que o vimos ainda enquanto bebê e já vimos o chamado dele, porque é interessante, eu e Ruth somos pais de 3 filhos, Ellen, Nicolas e Lavínia, e cada nome deles foi selecionado debaixo de oração. E o nome do Nicolas é um nome de origem grega, que significa aquele que conduz o povo à vitória. Então, ninguém vai conduzir alguém à vitória se não tiver uma base de família próxima, se a família não estiver envolvida. Então, para nós, é uma gratidão a Deus poder estar ao lado dele, poder acompanhá-lo em algumas situações, né? Ou melhor, na maioria das vezes, nós estamos muito, né, de bastidor, estamos trabalhando ali, como diz. Imagina, Segré, o pai devendo o filho, a filha ali, uma missão, e a gente, né, não pode deixá-los dentro de uma bolha, nós não podemos segurá-los, são flechas que são lançadas, mas a gente fica observando o tempo inteiro, a gente fica com os olhos fitos ali, né, para poder ajudar quando for preciso em qualquer situação. Muito bem, André Marsiglia tem a última pergunta e prometemos que será a última. Não queremos abusar do seu tempo, mas é um privilégio enorme ter o senhor aqui. Pastor Edésio, prazer falar contigo.
Obrigado pela entrevista. Bom, minha pergunta é a seguinte: o senhor, como pai e como pastor, certamente tem uma intuição muito forte sobre, claro, o futuro do Nicolas. Então eu quero pegar até um gancho que o Suano trouxe, ou deixou aqui no ar. O senhor acredita, claro, num futuro sem qualquer previsão, mas no seu coração, como pastor e pai, Nicolas vai ser presidente do Brasil algum dia? Doutor André Marceglia, primeiro eu quero saber a pergunta que todos estão, né, procurando. Por que o André Marceglia está saindo do Faroeste? Muito bom! Ótimo! Essa é mais difícil do que a sua resposta. Muito bom, hein? Muito bom! Ele é bom. Ele é bom. A gente entendeu. Ok. Doutor André Marceglia, como pai e pastor, uma vez eu fiz uma brincadeira com o Nicolas. A gente estava viajando de carro para algum lugar, né? Não sei o que ele falou. E o Nicolas sempre foi uma pessoa de muito embate, de muito diálogo, mas daqueles diálogos extremamente calorosos. E não sei o que nós estávamos ali discutindo, só sei que ele falou alguma coisa como se ele estivesse vindo com os 2 pés do meu peito. E aí minha resposta para ele foi assim: meu filho, escute bem isso daqui. Eu tenho um filho que, permitindo Deus, um dia será presidente do Brasil. Quero ver se você vai fazer isso também. Ou seja, foi no momento ali descontraído, né, aquelas brigas descontraídas, mas o que nós cremos? Quando uma pessoa tem um propósito, e esse propósito é consagrado a Deus, a Bíblia declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Nicolas, ele ama a Deus, ele tem consagrado os seus passos ao Senhor. Ele tem se preparado, desde criança o Nicolas ele é muito estudioso, ele teve um privilégio que eu acredito que poucos tiveram de estudar o professor Olavo de Carvalho desde cedo. Ele esteve lá nos Estados Unidos com o professor Olavo. Tem uma dedicação muito grande, ele é muito fiel, né, às suas raízes. Então, se Deus tem esse propósito, o que eu posso dizer com muita gratidão é que o meu coração, que já é grato, exponencialmente ele estará agradecendo a Deus. E tenho certeza, se isso vir a acontecer pelo propósito de Deus, será um presidente do qual nós teremos bastante gratidão a Deus, bastante orgulho por sabermos que essa nação é uma nação que gera bons frutos, é uma nação que já gerou no passado tantos extraordinários homens e mulheres públicas, né, em todas as áreas que fizeram uma diferença tão grande. E eu acredito que o Nicolas ele se juntará a essa galeria, permitindo Deus, de homens e mulheres que fazem a diferença na nossa nação. Essa nação tão abençoada, tão extraordinária, que é essa pátria que nós amamos tanto, que é o Brasil. Pastor, o Nicolas tem tudo para ser não apenas o nosso presidente, senão o presidente de uma nação inteira, porque tem Deus no coração, dá para ver que tem uma família estruturada, tem valores, tem moral, tem conceitos familiares, nos representa. A única problemática que temos é a idade dele, temos que esperar um pouco para ele conseguir ir no Senado ou até na candidatura a presidente. Mas aqui o chat está elogiando muito e nós sabemos que ele será presidente. O que ainda não sabemos é quando, mas o resto, se Deus quiser e querrá, e ele vai querer, se vai ajudar, teremos o luxo de ter o presidente como Nicolas Ferreira. E parabéns pela educação que o senhor deu. Obrigado pelo tempo, obrigado pela sua generosidade e esperamos que um dia possa vir aqui sentar na nossa bancada para debatermos alguns assuntos. Já vimos que o senhor está bem antenado. Segreg, gratidão, um prazer estar com todos vocês aqui, com a Janaína Lima, com o professor Marcelo, doutor André Marceglia. Eu estou à disposição. Eu creio que quando nós estamos junto de pessoas, e aqui eu quero fazer um elogio, né? A Revista Oeste, a essa bancada do Faroeste, que é uma mídia, né, séria, que realmente mostra os fatos como eles são. Eu estarei sempre à disposição. Um forte abraço a todos vocês
a essa audiência maravilhosa. Que Deus continue guiando vocês de maneira poderosa e exponencial. Amém. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor, bom final de semana.